Vou sublinhar aqui a expressão vinculado na taxa e vou colocar uma setinha. Vinculado nessa frase é o tributo. Quando eu falo tributo vinculado, a primeira aula a gente ficou um tempão falando disso, né? Porque não veio a primeira aula, né? Depois dá uma lidinha na folhinha que está bem autoexplicativo. Quando eu falo tributo vinculado, vinculado é o tributo, entenda-se, é o seu fato gerador. E vinculado é o quê? A uma atividade estatal. Então, se eu não oferecer a coleta de lixo domiciliar, posso eu, município, cobrar taxa de lixo? Não. Se eu não ofereço coleta de lixo domiciliar, eu não posso cobrar taxa de lixo, porque taxa é tributo vinculado. Só posso cobrar de você se eu te ofereço de imediato uma atividade estatal. Seja serviço público, específico e divisível, ou seja, fiscalização de forma regular. Segunda característica. Quanto à receita, agora, quanto à receita. Imagina só que eu faço assim com você, ó. Publico uma lei. Lei número 1, cria uma taxa. E digo para você que todo o dinheiro arrecadado vai direto para uma despesa, a própria despesa relacionada ao serviço. Ou para um fundo, ou para um órgão. No caso nosso aqui, ó, vai para a despesa. Outro caso, publico uma lei 2, crio uma taxa. E não direciono o dinheiro para a manutenção daquela despesa. Não direciono. Olha o meu orçamento aqui, ó. Está aqui o meu orçamento. Na lei número 1, a receita não vai parar no tesouro. Ela já está destinada para aquela despesa. Aqui eu tenho exemplo de um tributo de receita, o quê? Vinculada. Vinculada é a receita. Vinculada a quê? A uma despesa fundo ou órgão. Tributo de receita vinculada, aula número 1. É aquela cuja receita já está presa, direcionada para uma despesa, para um fundo ou para um órgão. Se eu publicar a lei número 1 e direcionar a receita para a manutenção da despesa do serviço público, a receita foi vinculada. Estou cumprindo a função de ressarcir o custo? Estou. Poderia a lei vincular a receita da taxa? Poderia. Por quê? Porque na primeira aula, ao ler na página 14, o artigo 167, inciso 4 da Constituição, olha lá, página 14, eu aprendi que imposto é tributo de receita não vinculada. No imposto, vou ler, página 14, recordar o artigo 167, inciso 4 da Constituição, vou recordar. São vedadas, está na página 14 ou não está? São vedadas, inciso 4, a vinculação da receita dos impostos a órgão, fundo ou despesa, vírgula, tem ressalva depois, deixa de lado. Espera aí, analisa comigo. Qual foi o tributo em que a Constituição vedou, via de regra, a vinculação da sua receita por lei a uma despesa, fundo ou órgão? Taxa ou imposto? Imposto. Então, no imposto, o dinheiro tem que parar no orçamento, porque a receita não é vinculada, via de regra. Mas na taxa, nada impede a vinculação da receita. Então, é plenamente constitucional, segura, não anota ainda, a lei que vincula a receita da taxa. Mas, via de regra, olha o que o legislador faz. Ele faz assim, ó. Ele adora publicar a lei criando taxa e não vincular a receita. Deixar que o dinheiro volte ao bolo do orçamento. Se assim ele o fizer, eu vou ter uma taxa, tributo, de receita o quê? Não vinculada. Se a lei não direcionar a receita para a despesa respectiva, a receita não foi vinculada. Não foi vinculado, o dinheiro cai no orçamento, fica no tesouro. Vai ser administrado pela lei orçamentária. Nesse caso, a taxa cumpriu a função de ressarcir o custo? Cumpriu também. Sabe por quê? De onde foi que eu tirei o dinheiro para oferecer o serviço? Do orçamento. Se eu reponho dinheiro ao orçamento, eu estou ressarcindo o custo? Estou.
Em qualquer dos casos permitido, eu estarei cumprindo a função, que é a função ressarcitiva. Ela ressarce o custo daquela atividade estatal, na medida do possível. Moral da história. Qual é a prática usual do legislador? Não vincula a receita da taxa. Poderia a lei vincular a receita da taxa? Poderia. Via de regra ela vincula? Não. Então, frase de prova. Taxa, via de regra, é tributo de receita não vinculada. Pergunta minha. É por proibição constitucional? Não, de jeito nenhum. A Constituição não proíbe. É por uma opção do próprio legislador. Mera opção do próprio legislador. Opção. Ele não vincula a receita, ela cai no orçamento e está ressarcindo o custo do mesmo jeito. Deixa eu concluir. Taxa e imposto. Quanto à receita, ambos são tributos de receita. Não entendeu? Aqui, ó. Vamos oferecer coleta de lixo. Tirar dinheiro do orçamento. Ofereci o serviço público. Publiquei lei criando taxa. Para que eu crio taxa? Para ressarcir o meu custo, não é isso? Se eu quiser direcionar a receita para aquela despesa, eu posso redirecionar? Posso. Por que a lei pode redirecionar a despesa da taxa para a despesa que é relativa àquela atividade? Por que ela pode direcionar a receita? Porque a Constituição não impede. No imposto, a Constituição impede? Impede. No imposto, via de regra, a Constituição exige que o dinheiro seja guardado no orçamento, não é isso? Na taxa não há impedimento. Poderia a lei vincular a receita da taxa? Sim. Agora, via de regra, o legislador opta em não vincular a sua receita. Ele opta em deixar a receita livre, retornando ao orçamento, e mesmo assim estará cumprindo a função de ressarcir o custo. Ó. O rombo que eu fiz foi reposto, foi ressarcido, mesmo não vinculando a sua receita. Sabe qual é o problema? É que a gente tem uma ideia. Qual é a ideia falsa inicial? A ideia é a seguinte, ó. Lugon imaginava que tributo que tem função ressarcitiva teria que ter receita vinculada. E isso aí não é verdade. Pode acontecer, mas não é uma regra. Pode um tributo ter função ressarcitiva e a receita não ser o quê? Vinculada. Essa frase aqui nunca caiu em prova. Nunca caiu. É só para te colocar diante da doutrina, o que a doutrina diz. Então, deixa eu fechar meu roteiro. Quanto à receita, fazer um paralelo do imposto da taxa. Imposto é tributo de receita não vinculada. Quem proíbe a vinculação da receita, do imposto? A Constituição. Estou falando da receita. Taxa é tributo de receita também o que é? Não vinculada. Mas a Constituição proíbe? Não, é uma opção do legislador. O imposto não visa ressarcir custo, ele redistribui riqueza. Já aprendi. E mesmo redistribuindo riqueza, a sua receita não é vinculada, cai no orçamento. A taxa visa ressarcir custo. E mesmo ressarcindo custo, a regra geral é que a sua receita também não é vinculada. O dinheiro vai repor o bolo do próprio orçamento. Cumpriu a função de ressarcir custo? Sim. Muda o assunto. Deixa eu falar agora do fato gerador. Quanto ao fato gerador, um dos dois é tributo vinculado. Aí a análise do fato gerador. Vinculado é o tributo agora. Vinculado é o fato gerador. Qual dos dois é tributo vinculado? Taxa. Imposto é tributo não vinculado. Então, esse início do curso é o fundamento de tudo. Isso vai cair na prova? Com certeza. Tributo vinculado, tributo não vinculado. Tributo de receita vinculada, tributo de receita não vinculada. Aqui, ó, também cai assim, ó. Tributo de receita, também chamado tributo de arrecadação. Mesma coisa, tá? Tributo de receita ou de arrecadação vinculada. Perdão. Quando eu falo tributo de receita vinculada, eu também posso falar tributo de arrecadação. Isso aqui é igual a receita. Vinculada ou não vinculada. Tributo de arrecadação. Vinculada ou não vinculada. De receita vinculada ou não vinculada. Pois não. O quê? A gente tinha falado disso na aula anterior, repetindo, a taxa não visa lucro, enquanto o preço público visa lucro. A taxa visa ressarcir custo. E pior, hein? Na medida do possível.
cai em prova. A taxa tem a obrigação de ressarcir integralmente o custo? Não, é na medida do possível. Você tem fatores de rateio. Ok? Na medida do possível. Legal. Então, para a gente terminar a taxa, e descansar um pouquinho, porque essa primeira parte da taxa é mais cansativa, o resto é mais fluido. Vamos falar só do fato gerador e da base de cálculo da taxa. Ó. Fato gerador e base de cálculo da taxa. Bom, quanto a base de cálculo... Está no finalzinho mesmo, página 21. Página 21. Ó, não fique espantado com essa afirmativa que eu fiz aqui, ó, taxa, tributo de receita não vinculado. Porque a primeira vez que eu escutei isso, eu não acreditei mesmo. Pode ter certeza, né? Fui ler uns 8 livrinhos aí para me convencer. Que contraria um pouco o bom senso, né? Poxa, o tributo não visa ressarcir custo? Visa. Como é que o professor quer me dizer agora que a receita não é vinculada? Então cria um paradoxo inicial, mas pode ter certeza, é assim que funciona, tá? Pode confiar. Base cálculo. Gon, base cálculo é aquela grandeza, lembra? Que quando eu vou calcular o meu tributo, quando eu vou calcular o meu quantum, eu aplico uma alíquota sobre uma grandeza. Essa grandeza é a base de cálculo. E eu descobri já que a base de cálculo é uma grandeza que dimensiona o fato gerador. Por exemplo, aprendi que no caso do imposto, aqui eu vou colocar a taxa, aqui eu vou colocar o imposto. No imposto, o fato gerador é uma manifestação de capacidade econômica. Na taxa, o fato gerador é uma atividade estatal. Então, a conclusão é base de cálculo da taxa, base de cálculo do imposto. A base de cálculo da taxa deverá ser uma grandeza que dimensiona a atividade estatal, que é o seu custo. Enquanto a base de cálculo do imposto é uma grandeza que dimensiona a própria capacidade econômica. É o valor da capacidade econômica. Então, no imposto de renda, a base de cálculo é o valor da renda. No IPTU, a base de cálculo é o valor do imóvel. No ICMS, a base de cálculo é o valor da mercadoria. Então, se a base de cálculo é sempre uma grandeza que dá para a gente a dimensão do fato gerador, a base de cálculo ó, é a dimensão do fato gerador. Ela mensura o fato gerador para você aplicar sobre ela uma alíquota e calcular o tributo. Se o tributo for imposto, aula número 1. A base de cálculo estará dimensionando a capacidade econômica. É o valor da riqueza em si, valor do imóvel, valor da renda, valor da mercadoria. Agora, na taxa é diferente. Porque na taxa, o fato gerador da taxa é a atividade estatal. Enquanto o fato gerador de imposto é manifestação econômica, é diferente, na taxa o fato gerador é atividade estatal. Então a base de cálculo da taxa tem que dimensionar o seu fato gerador. Então não é uma dimensão de capacidade econômica. A base de cálculo da taxa dimensiona o custo da atividade estatal. Qual a diferença da base de cálculo do imposto para a base de cálculo da taxa? E qual é a semelhança? A semelhança é que qualquer base de cálculo dimensiona o fato gerador. A diferença é que a base de cálculo da taxa dimensiona a atividade estatal. Entenda-se, é o custo. E a base de cálculo de imposto dimensiona a manifestação econômica do contribuinte. Portanto, a base de cálculo do imposto é a dimensão da capacidade econômica. Daí eu chego a algumas conclusões. Taxa pode ter base de cálculo igual a de imposto? Totalmente diferente. Isso é que eu vou ler agora no artigo 145, parágrafo 2º. Constituição, vamos ler? Está lá em negrito, ó. Só a Constituição por enquanto, tá? É vedado a taxa possuir base de cálculo própria de imposto. Constituição. Taxa não pode possuir base de cálculo própria de imposto. Pô, Lugon, mas não tem o menor sentido. Base de cálculo de taxa jamais vai ser idêntica de imposto. Não tem sentido. E se a lei cometer esse equívoco, essa lei será o quê? Inconstitucional. Ponto.
Vamos fazer questão de prova. Uma lei instituiu uma taxa, alíquota 0,001% sobre o valor do produto importado. Pode? Não, porque o valor de produto importado é dimensão de capacidade econômica. Isso é base de cálculo de imposto. Essa taxa, gabarito, é inconstitucional. Não se preocupa com existir ou não existir. Se existe ou não existe, isso é um problema fora da questão. O universo da minha prova, o colega perguntando. Ah, mas é inconstitucional porque já existe essa taxa. Não é isso não. O universo da minha questão está lá na prova. Aquela questão está literal. Imagina se uma questão vem assim para você, ó. Uma lei institui imposto de renda. Quer dizer que a questão está errada porque está mandando instituir agora, ele já existe, é isso? O universo da questão está lá. Uma lei institui imposto de renda. Esquece, ele já existe. Aquele é o universo. Verifica o que o examinador quer. Aí eu te pergunto, a sua base de cálculo dimensiona custo ou capacidade econômica? Uma lei institui imposto de renda, ponto. A sua base de cálculo dimensiona o custo da atividade estatal ou manifestação de capacidade econômica? Manifestação de capacidade econômica. Agora, se o imposto de renda já existe ou não, não interessa. O foco da questão é analisar a base de cálculo. Ok? Pergunta de prova. Uma lei institui taxa de inspeção sanitária. Esquece a prática, tá? Esquece a prática. Uma lei institui taxa de inspeção sanitária, taxa de polícia. Base de cálculo, valor venal do imóvel. Pode? Inconstitucional, porque isso é base de cálculo de imposto. Uma lei institui taxa de lixo domiciliar. Base de cálculo, valor venal do imóvel. Ó. Base de cálculo de imposto. Tranquilo até aí? E aí? Vou chegar lá, vou chegar lá. Por enquanto tá tranquilo o que eu falei? Vou especializar um pouquinho. Mas olha só, deixa eu dar uma lidinha com você no artigo 77 do Código. Dá uma lidinha aí, enquanto eu vou fazer um outro desenho aqui. Posso apagar aqui? Posso apagar? Bom, vem comigo aqui. Olha só o que vai acontecer. A taxa possui fatores na sua base de cálculo. Não vai me confundir. A base de cálculo em si, base de cálculo eu posso falar que é o fator principal. Quando eu falo base de cálculo da taxa, é o valor sobre o qual você aplica a alíquota. É o fator principal, que na verdade equivale ao quê? Ao custo. Não é assim que funciona? Agora, existe na base de cálculo aqueles chamados fatores de rateio. O fator de rateio, ele não se confunde com a base de cálculo. A gente chama de fatores coadjuvantes. Por quê, hein? Porque eu tenho que pegar o meu custo, eu tenho que dividir pelos critérios de rateio. Eu já aprendi isso. O custo tem que ser dividido, senão eu não consigo cobrar a taxa, é ou não é? E qual é o fator que pode servir como fator de rateio de uma taxa? Deu um exemplo já. Exemplo, a metragem. Está vendo, colega? Respondendo a sua pergunta. A metragem pode ser fator de rateio? Pode. Outro exemplo. O número de andares de um prédio. Exemplo. Agora um exemplo bem forte, ó. O capital social da empresa. Pera aí. Capital social. Agora me complicou, Lugum. Olha só, capital social é dimensão de capacidade econômica, concorda comigo? Capital social dimensiona a capacidade econômica. Aqui eu estou dizendo que o capital social é base de cálculo ou é fator de rateio? Fator de rateio. Eu não falei que ele é base de cálculo? Eu falei que ele é fator de rateio. Cuidado, ó. Base de cálculo da taxa é custo. E a base de cálculo da taxa tem que ser diferente da base de cálculo de imposto. Isso eu já sei. Mas nada interfere nos fatores de rateio. O fator de rateio pode ser aquilo que a lei desejar.